A conversa de hoje, meus caros, ela é provavelmente um pouco desconfortável para muitos de vocês, talvez até bastante impopular, né? Uma vez que somos um país majoritariamente cristãos, embora não tenha nada a ver com religião o assunto de hoje, tá? Mas é porque, né, o cristianismo pega bastante a questão do núcleo familiar e eu apoio o núcleo familiar. Mas verdade seja dita, né, cara? Existem pessoas na sua família que carregam o seu sangue, às vezes que nasceram ali perto de você, que viram você crescer ou cresceram junto com você. E, cara, vão fazer de tudo para sabotar a sua vida através da inveja, por exemplo. Enquanto você vai conhecer, às vezes, pessoas que nem sequer cresceram com você, cara. Mas que por um alinhamento de ideias, né, um caráter inato dessas pessoas, elas vão fazer muito mais pela sua vida e vão ter muito mais empatia e zelo por você do que pessoas que carregam o seu sangue. Eu quero contar para vocês, meus caros, aqui uma história, e eu quero que vocês imaginem essa seguinte situação. Imagina que vocês moram, por exemplo, num quintal familiar. Um quintal familiar com algumas casas e tudo mais. E nesse quintal familiar existia um patriarca, e esse patriarca foi o responsável pela compra do lugar. E, portanto, houve ali uma divisão entre alguns filhos e tudo mais. Umas 2 gerações depois, uma neta desse patriarca, ela cresce e simplesmente começa a ter um certo desvio de caráter e obviamente, né, por consequência de conduta, né, começa a ter relações escusas com pessoas de índole muito duvidosa. Minha mãe já faleceu, então ela detém ali mais ou menos o direito, né, do convívio na casa, mas o ambiente em si, né, a casa não pertence a ela, não tem escritura nem nada. Mas ela usa, por exemplo, essa influência negativa, né, das pessoas com quem ela anda, para meio que coagir as pessoas do ambiente onde ela mora. Amigos dessa pessoa de noite pulando o muro da residência, fumando, né, o fuminho ali que vocês sabem qual é, dentro da casa, ao lado da casa desse patriarca, já um senhor de idade. E portanto essa pessoa, ela torna o ambiente familiar ali um caos. As pessoas se sentem escandalizadas, se sentem revoltadas, se sentem até um pouco impotentes, né, por causa dessa influência negativa que ela, assim, de forma passiva, sinaliza possuir, né. E como essa pessoa não é dona da casa e as pessoas querem que ela saia, existe ali um acordo, né, para que de repente essa pessoa saia e se arranje em outro lugar. É levantada uma quantia em dinheiro e entregue para essa pessoa, para ela poder se alocar em outro lugar, para poder essa família ficar em paz. Essa pessoa, né, essa ovelha negra nesse ambiente familiar, ela possui mais importância do que um amigo que não tem sangue, por essa pessoa às vezes ter, né, o seu sangue familiar? Essa é uma questão que levanta muita discussão na sociedade. Na minha humilde opinião, a família, ela é constituída objetivamente das pessoas que estão com você, por você, tá? E pra você. Se vocês forem observar programas como Casos de Família, eu não era muito de assistir, mas eu cheguei a assistir algumas coisas na época que passava, né? Eu era adolescente e tal. E vocês observam como existe muito ódio, muita inveja, muita desavença nos ambientes familiares, cara. Primo com inveja do outro, irmão com inveja do outro, é pai com inveja do filho, filho com inveja do pai. Cara, recentemente eu tinha visto na internet um canal que contava histórias sobre pessoas que ganharam, né, em Mega Sena e tiveram uma vida muito difícil a partir disso, né. Uma dessas pessoas foi um cara que ele ganhou na Mega Sena e eu acho que ele não tinha, no momento, condição de ter, né, uma conta bancária ali no nome dele, ou não tinha por algum motivo, e acabou que o dinheiro foi para a conta do pai. Só que o pai depois não queria devolver o dinheiro para o filho. E o que acontece? O próprio pai encomendou a morte do próprio filho. Por sorte, a coisa foi descoberta com antecedência e acabou que o cara não veio a ser assassinado. Eu acho que teve a posse do seu dinheiro e o pai foi preso. Então vocês percebem que essa questão da linhagem sanguínea, ela é muito superestimada. Olha só, sinceramente, mano, eu tenho sim muito zelo pela questão do núcleo familiar, quando você tem ali pessoas muito próximas, teu pai, tua mãe, os teus irmãos, quando eles são pessoas que realmente amam você. Não levem a mal, tá, o que eu tô falando. Eu sei que geralmente há uma chance muito maior de que o seu núcleo familiar tenha muito mais zelo e amor por você do que seus amigos. A gente entende aqui, de um grosso modo falando, amigos verdadeiros são pai e mãe, mas também não podemos ignorar o fato de que existem muitos pais e mães que são muito menos empáticos com você do que muitos amigos seus, sabe? Quem nunca ouviu uma história de repente uma pessoa, de repente o cara era homossexual, a menina era homossexual e foi posta pra fora de casa por uma questão às vezes religiosa, e quem foi às vezes acolher foi às vezes um amigo, uma amiga, ou de repente uma pessoa conhecida que ela tinha e que acabou se tornando ali o núcleo familiar para essa pessoa. Quem aí, cara, às vezes não conhece a história de uma pessoa que por alguma questão foi parar na rua, né, em situação de rua, e essa pessoa tem família, cara.
E às vezes a pessoa acaba fazendo uma família na rua, em abrigos, e simplesmente a família esquece. Eu entendo que às vezes existem problemas maiores por trás disso que a família não quer se envolver, mas é só pra vocês entenderem que o laço familiar, ele é muito superestimado, cara. No final das contas, as pessoas que amam você, elas não necessariamente precisam carregar o seu sangue. E eu já contei aqui, né, em histórias anteriores aqui no canal, que é justamente, às vezes, nas próprias famílias onde vocês mais veem incidência de pessoas tentando tirar de você. Eu já contei aqui no canal, cara, que às vezes você tem um negócio, um comércio, e justamente o familiar, ele quer que você faça tudo de graça. Você presta um serviço, o familiar quer que você faça mais barato para ele, porque é familiar. Enquanto que, de repente, ela às vezes contrata um outro serviço de um estranho e ela paga valor integral. Eu acho isso surreal, cara. Por exemplo, você ter um parente que ele tem um comércio, ele presta um serviço, e você querer pagar menos para ele, né? Ou seja, você quer que ele prospere menos do que, isso é de forma indireta, né? Do que você quer que prospere um dono de um comércio que você nunca viu na vida, porque você vai pagar pra ele valor integral, entendeu? Às vezes aquele familiar tá no começo, sabe, tentando ganhar a sua carteira de clientes ali, ele precisa muito de cada centavo, e até que centavo extra, pra poder alavancar o seu negócio. Mas o que o familiar faz? Pô, faz mais barato aí, faz de graça, mesa de cobaia, entende? Por aquela questão da intimidade, mistura-se muito aquela questão da intimidade com os valores, né, cara? Não sei, pra mim isso é inexplicavelmente surpreendente, de uma ótica bem negativa. Pra mim, familiar, amigo seu próximo, você tem que pagar até mais. Você não paga o valor que ele pede, você paga até mais, porque você quer o bem dessa pessoa, você quer que ela prospere, não quer? Assim, se você ama o seu familiar, ou o seu parente, um primo, de repente, um tio, se você ama essa pessoa, um amigo, uma amiga, você quer que ele prospere mais do que o estranho que você não conhece. Só que isso não é o que impera. O que impera, às vezes, no ambiente familiar é o ressentimento, é a inveja, é a pessoa querer, por exemplo, usar da sua boa vontade. Você tem, às vezes, um carro, é a pessoa que quer sempre te explorar para fazer favores, e ela não coloca, de repente, nem a sua gasolina. Ela chora, às vezes, você fica chorando miséria para não colocar a sua gasolina. Ela não participa em nada, às vezes, das suas conquistas. Às vezes você tá num momento difícil, não aparece ninguém da sua família pra te dar um suporte. E claro, isso aqui também se estende a amigos também, tá? Eu não vou tirar esse peso das amizades, não, isso acontece. Só que o cerne da questão é o seguinte, cara. É incrível como às vezes você vai receber um socorro de uma pessoa que você nem conhece direito, sabe? Às vezes aquela pessoa tem mais empatia com você do que um familiar seu com o teu sangue. É incrível, mano, como às vezes uma pessoa da rua, ela te entende muito mais, né? Ela entende mais os seus problemas, ela te oferece muito mais um suporte emocional, que às vezes uma pessoa que cresceu com você, por causa da intimidade dos anos de convivência, ela simplesmente já não tem mais nenhuma empatia com você, né, cara? Não entende seus problemas, só te procura às vezes pra desabafar os próprios problemas, não está disposta às vezes a ouvir os seus problemas. Então, é muito importante você pesar isso na balança. Não é pra você desenvolver ressentimento pela sua família, de forma alguma, mas é pra você desenvolver a ideia de que, cara, o laço sanguíneo, ele é superestimado. Você tem que superestimar o laço sanguíneo, né, o grau de parentesco das pessoas que realmente estão ali por você e pra você, cara. De repente, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Às vezes um ou outro tio, às vezes um ou outro primo, tá? Que atira aqui a primeira pedra nos comentários. Quem é que não tem um primo assim, cara, surpreendentemente acima da média em termos de empatia e compaixão com você? Eu tenho. Eu tenho várias primas, mas eu tenho uma prima que ela é muito próxima de mim, que ela realmente se importa comigo. Dificilmente eu posso pontuar outra, entendeu? Mesma coisa acontece com tios, né? Eu tenho um ou outro que se importa de verdade comigo. O restante é aquela coisa, sabe, meio cordial, assim, mais interpessoal, que acontece nas famílias. E, cara, isso não me revolta, isso não me causa necessariamente incômodo, porque hoje em dia eu entendo. Só que é importante que as pessoas compreendam isso, entendeu? Que sim, haverá pessoas que você vai conhecer no seu dia a dia, às vezes até uma amizade que você faz há pouco tempo, que essa pessoa vai às vezes te emprestar um dinheiro que um parente não te emprestaria, que essa pessoa vai te dar um socorro ali emergencial, que um parente às vezes não daria, e que ela vai ter muito mais empatia com você e ter muito mais, sabe, complacência com as suas situações de aperto do que qualquer, às vezes, familiar, exceto seu pai e sua mãe, às vezes o faria. Então eu gostaria realmente, cara, de propor aqui um debate nos comentários, se você concorda, se você discorda, se você já passou por uma situação dessa em que o parente te negou alguma coisa, ou te trouxe, na verdade, ainda mais problema que um amigo seu ajudou a resolver. Comenta aqui, cara, vamos ajudar essas pessoas a trocarem ideia e refinar esse debate. Como sempre, eu não sou dono da verdade, da razão muito menos, mas certamente, cara, a gente pensando em coletivo, um debate saudável, as ideias vão se refinando, tá? Eu vou ficando por aqui, meus caros. Fui.